Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, em nome da editora Sai Digital. Sejam todos bem-vindos, mais uma aula de História, vamos chamar duplinha, dois conteúdos bem bacana. Era Vargas, Revolução de 30 nessa aula, indo para Era Vargas, duas aulas, vamos entender então o fim da política café com leite. Aula passada, pô, perdi, corre lá, dá tempo, dá uma pausada ou assiste depois. República Oligárquica, política café com leite, e hoje nós vamos ver o fim dessa política, a derrubada do governo entre São Paulo, o revezamento de São Paulo e Minas Gerais no poder, por isso café, São Paulo, Minas, leite, e como Getúlio Vargas vai ser um nome que vai marcar essa transição de mudança política da história do Brasil. Vamos com a gente aí, embarque nessa, e bom estudo para todos nós. Primeiro slide. Revolução de 30, pô, nome... Revolução, uma transformação? Mas que sentido tem isso? Não é um golpe? Foi um movimento armado liderado pelos estados de Minas Gerais. Ué, mas no Minas Gerais não era, mas tem os setores também contra a política café com leite. Paraíba, Rio Grande do Sul, que culminou com um golpe de estado, os militares tomando o poder, derrubando o presidente Washington Luiz, impedindo inclusive o presidente que tinha vencido as eleições de 30, Júlio Prestes, de entrar no poder. Acabou! Vocês vão estudar hoje comigo a desestruturação da política café com leite. Aí o nome desse cara, 1,50 m, tinha uma pilha. Isso é verdade, não é brincadeira não. Diz que a frase, o slogan dele, passou o cavalo por mim, passou o cavalo, encilhado, monto em cima. Esse é o slogan de Getúlio Vargas, famosa frase do gaúcho, 1,50 m, mas o bicho, olha, mexeu com a política do Brasil. É um dos nomes da política assim que nós podemos pensar assim, um verdadeiro, parafraseando com o Rock, né? Digamos que ele é um dos maiores camaleões da política brasileira. Ele foi militar quando tinha que ser, como diz o outro, foi constitucional como tinha que ser, foi extremamente, novamente, autoritário quando precisou ser, quando ele achou que deveria ser. Matou o opositor, perseguiu o opositor, censurou, fez um estardalhaço. Também criou a Petrobras, também criou a Companhia Vale do Rio Doce, construiu a CSN, o cara modernizou, construiu a Constituição, pelo menos entrou na história para ele, todo um processo de sindicato, inclusive do voto feminino, sabe? A consolidação das leis trabalhistas é durante o seu governo e ficou marcado no final, inclusive, próximas aulas, próximo trimestre, não percam, o final do último governo dele marca ali a década de 50 e a forte oposição que ele vai enfrentar, que inclusive a única eleição que ele realmente ganhou termina com a morte dele, o suicídio dentro do Palácio do Catete em 54. E aí? E essa aqui é o famoso cartaz da eleição de 1930. Ele é o presidente, Getúlio Vargas, o vice dele era João Pessoa, né, da Paraíba. O nome do partido Aliança Liberal, e os caras estão entrando aí para tentar ver se conseguem, como diz o outro, vencer a política café com leite. Dá para ganhar? Não dá para ganhar da política café com leite. Vocês viram na aula passada, coronelismo, clientelismo, política dos governadores, aliança locais, não dá para ganhar. É corrupção, é voto de cabresto, não é? É eleitor que o cara saiu do cemitério para vir votar, é curral eleitoral. Aí esse cara aqui falou assim, ó, já que não ganha no bem, vamos ganhar no golpe. Simplesmente montaram um exército, marcharam do Rio Grande do Sul, passando por todos os estados, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, invadiram o Rio de Janeiro, derrubaram Washington Luiz e ainda por cima, quem tinha realmente vencido as eleições de 30, que inclusive ganhou dele, Getúlio Vargas, Júlio Prestes, impediram a entrada de Júlio Prestes, que seria da política de São Paulo, representando a política de São Paulo, mas apoiada, né, pela política de Minas Gerais também. Tudo começou com famosa... já falei sobre o governo Washington Luiz, 1926, 1930. O lema do governo dele, tá achando que é de hoje, né? Governar é construir estradas. Ficou marcado por uma grande crise capitalista mundial, a quebra da Bolsa de Valores, o crash de Nova York,
né? E ele é um representante dos Barões do Café de São Paulo. Ué, mas não era revezamento? O Júlio Prestes não vai entrar, não era São Paulo também? Pois é, quando não aconteceu o revezamento é porque Minas Gerais aceitou permanecer um paulista ou repetir o paulista, mas com o apoio de Minas junto. Aí tudo estoura quando o João Pessoa, como disse o outro, foi numa padaria lá na Paraíba. Galera Paraíba, um abração aí, vocês devem conhecer essa famosa história do famoso João Pessoa. E ele foi assassinado, uma situação de um crime que acredita-se, os historiadores colocam que foi uma situação particular, ouvi já, não sei se é verdade, enfim, já coisas de internet, como diz o outro, que envolvia inclusive uma mulher, uma situação de amante, que ele, no caso, o marido dela teria encomendado o crime. Para a política, aí entra o que está nos livros de história, o que eu posso falar com mais certeza, um referenciado e tudo mais. O que está no livro de história é que o Getúlio Vargas e o exército, como diz o outro, que queriam derrubar, para eles não importa se é pessoal o motivo ou é político, virou político. Colocaram a culpa no café com leite, acusaram o Washington Luiz de ter encomendado a morte do vice de Getúlio Vargas, João Pessoa, dentro dessa padaria, foi comprar pão, voltou presunto, como diz o outro. E aí? Aí, meus amigos, eles inflaram mesmo uma espécie de um grupo saindo do Rio Grande do Sul, marchando, eu tô falando marchando mesmo, andando de cidade em cidade, parava numa cidade, para ali na praça, chama as pessoas ali, oi, tudo bem? É o seguinte, nós estamos lutando contra a política de café com leite, a pobreza está difícil, a vida está difícil, então ajudem a gente, venham com a gente, vamos entrar, nós vamos invadir o Rio de Janeiro e vamos derrubar o governo. E cidade por cidade eles iam conquistando mais apoio. Resultado, invadem Rio de Janeiro, invadem o Palácio do Catete, derrubam Washington Luiz do governo e impedem e colocam esse o nosso personagem principal da nossa aula, Getúlio Vargas, 31 de outubro, logo após a vitória da Revolução. Professor, revolução? Não é golpe? Na história, nós usamos um conceito chamado história vencida. O que é isso? Nós sabemos que não é uma revolução. Sabemos que é um golpe de Estado, que o exército, junto com o Getúlio Vargas, montaram uma luta armada, foram lá, como diz o outro, né? A barricada que eles encontraram, muito pouco, tem toda uma questão de alianças entre o próprio exército, para que eles não entrem em choque, né? Mas seja como for, é um golpe de Estado. Não é legal a entrada de Getúlio Vargas no poder em 1930, e muito menos a destituição de Washington Luiz. Na história, quando uma palavra é muito repetida, como se tornasse uma verdade, nós usamos o conceito de história vencida. É um conceito da história, por isso que utilizamos, e os livros e a saída digital utilizam o conceito, assim como os livros de história utilizam o conceito de Revolução de 1930. Falei sobre a morte de João Pessoa, na Panificador da Paraíba. Comentei até se está mais para uma questão pessoal do que política, mas para o movimento era o que eles precisavam. Não estão nem aí, como diz o outro, se foi por causa de mulher ou não. Vargas, mesmo perdendo a eleição, marcham para o Rio de Janeiro e assumem o poder. Júlio Prestes é impedido de assumir a presidência. Exército e Vargas montam uma derrubada, montam uma aliança para derrubar o governo. Termina, fim da política café com leite. Deixa eu colocar com vocês aqui então. O que nós entendemos como a política café com leite? Era o revezamento, café, São Paulo, leite, pecuária, criação de animais, Minas. E eles fazem uma espécie de um sistema de revezamento. Cada mandato um governo, vocês viram isso na aula passada. Para se manter nesse organoide de revezamentos, né, uma estrutura que começa da presidência, vai até lá na vila, lá no pequeno colégio eleitoral, lá na cidade pequena ou nas cidades maiores, eles usam toda uma política de corrupção para fazer funcionar o revezamento. Dentro desse sistema, eles colocam coronelismo, poder local, clientelismo, troca de favores, voto de cabresto. O voto não era secreto, ele era nominal. Então depois dava para abrir a urna e o coronel mandava ver quem que votou em quem.
se está valendo ou não, se votou no senhorzinho dele, como diz o outro, se votou no governador dele, se votou no presidente dele. Curral eleitoral. Ah, perdemos eleições? Abre essa urna aí, troca os números aí, tudo. Sério. Troca aí. Qual que tá aí? É 1 ou 2? O cara colocou no quadradinho 2. Apaga e coloca no 1. Desse jeito. Mudanças, fraudes. Nós usamos o termo curral eleitoral. Foi encontrado pessoas que morreram e vieram votar dentro da política café com leite. Nomes de eleitores mortos vinham votar. Os caras nasciam, como diz o outro, vinham do mundo dos mortos só para participar da política café com leite. Tão importante que era a política café com leite. Os caras vinham do mundo dos mortos. Dentro desse sistema café com leite, essa estrutura de corrupção mantém o revezamento, que é o conceito mais importante nosso de hoje, esse revezamento entre São Paulo e Minas Gerais no poder. Então não tinha realmente como vencer. Eu mostrei para vocês, inclusive, uma aqui, a eleição de Getúlio Vargas, eles perderam a eleição. O que inflou, o que insurgiu, né, o que inflamou a Revolução de 30 é a morte do vice de Getúlio Vargas, João Pessoa. É ali o ponto que nós temos que entender na planificadora, né, o assassinato que inflama e justificam e usam como justificativa para o movimento, colocando a culpa, inclusive, na política café com leite, na corrupção, e colocando a culpa no presidente Washington Luiz como ser mandante do crime também. E hoje nós sabemos assim que é muito improvável que tenha sido isso, que acredita-se numa situação mais pessoal. Fecho com vocês, meninos, nessa questão da Bolsa de Valores de Nova York. O Brasil entra numa crise gigantesca junto com o mundo, a menos a União Soviética, por ter sido um sistema comunista, não sentiu os efeitos da crise, da quebra, o crash da Bolsa de Valores de Nova York, em 29. Então, somado a esse contexto de crise, também foi usado como justificativa para derrubar o Washington Luiz. São governos oligárquicos desde 1896, 1895, quando nós temos os primeiros governos civis, né, 1903, 1901, até 1930, o período oligárquico, né, já diz o nome, é oligarquia, oligo, poucos, arquia, poder, é governo para poucos, é voto censitário, como diz o outro, é voto masculino apenas acima de 21 anos. Mas é sufrágio, não tem mais a questão de propriedade. Sim, mas é para homens, não é governo populista, não é governo voltado para a massa, sabe? Não tem mudanças sociais. Tem, na verdade, um Rio de Janeiro com gigantescas favelas que estão surgindo logo após a abolição da escravidão, com problemas de estrutura, perspectiva de vida, aonde começar uma nova profissão, como recomeçar a vida, com 5 milhões de escravos escravizados que foram libertos com a Lei Áurea. Isso é por baixo, essa soma aí desse número, tá? Então, assim, esse é o contexto, um Brasil extremamente rural ainda, um Brasil ainda vive aquele modelo de sociedade, né, da grande família, né, o pai, a mulher, a esposa e 11, 12 filhos. É um modelo de sociedade, de família patriarcal até a década de 50, década de 60, década de 70. Permanece modelo de família rural. Por que tantos filhos? Porque precisam trabalhar, inclusive na agricultura. Hoje nós estamos em outro tipo de sociedade, outro tipo de família, né? Outras novas famílias, inclusive. Mas essa família nuclear que nós conhecemos não passa de 2, 3 filhos no máximo, olha lá. Hoje um filho custa caro. Lá não, é uma outra sociedade, um outro tipo de sociedade. E, inclusive, tive a oportunidade de ver IBGEs assim, que apontam, nessa época, assim, um número maior da população morando no campo. A cidade não era o maior lugar que tinha a população morando até aí. 1955, 1957, 58, no governo Juscelino Kubitschek, que dá uma
Pela primeira vez um desequilíbrio. Pela primeira vez a população da cidade passou a população do campo. Pela primeira vez. Então você tem que imaginar essa sociedade que Getúlio Vargas vão entrar no poder, né? Uma sociedade rural, muito forte, enraizada essas características do coronelismo, do clientelismo. Então assim, é uma transformação e eu vejo o nome de Getúlio Vargas sendo, pelo bem, como diz o outro, pelo mal, um nome que vai trazer a transformação para a sociedade brasileira. Eu fecho aí, meninos. Espero que vocês tenham gostado, aprendido junto comigo nessa aula, assim como eu estou aprendendo muito com vocês. Como sempre termino com... Tá vendo um jargão, né? Só não faça um meme comigo, por favor. Foco nos estudos. Força, galera. Um pouquinho de fé não faz mal a ninguém, né? Até a próxima. Valeu!